Seja bem-vindo a mais uma aula de Física, aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. Bom, a aula de hoje nós vamos responder exercícios sobre dilatação dos sólidos, tá ok? A aula de dilatação dos sólidos já foi exibida. Se você perdeu, você encontra lá na plataforma Gonçalves Dias, né? Essa aula e outras aulas, né? O assunto de dilatação dos sólidos ele é muito recorrente nos vestibulares. Então, ficar ligado da forma em que nós iremos aqui responder essas questões, tá certo? Para que você também consiga responder aí as suas listas, né? Que você possa encontrar no seu material didático ou pesquisar também outros materiais. Então, vamos para a primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: sabendo que determinado material sólido e homogêneo apresenta um coeficiente de dilatação volumétrico constante e igual a 1,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, né, que é a unidade. Determine o coeficiente de dilatação superficial desse material e assinale a alternativa correta. Ok? Então vamos lá, vamos ver como é que a gente faz. Nós estamos trabalhando só com os coeficientes de dilatação. Certo? Lá da aula, você deve lembrar que o coeficiente de dilatação superficial é 2 vezes o coeficiente de dilatação linear, certo? Então aqui só que é o contrário, desculpa. Então o coeficiente de dilatação superficial é 2 vezes, pronto, agora está correto. E que o coeficiente de dilatação volumétrico é 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Tá ok? Então nós podemos dizer o seguinte: ó, que o nosso coeficiente de dilatação linear ele é o coeficiente de dilatação superficial sobre 2. Né? E que o nosso coeficiente de dilatação linear, neste caso, é o volumétrico, né, sobre 3. Então você vai encontrar a seguinte relação. Né? A alfa é igual a beta sobre 2, que é igual a gama sobre 3. Pronto. Então está aí a nossa relaçãozinha. Então a questão está relacionando o coeficiente de dilatação superficial com o volumétrico. Olha só, se eu digo que o alfa é igual a beta sobre 2 e que o mesmo alfa é igual a gama sobre 3, então eu posso dizer, sem medo de errar, que beta sobre 2 é igual a gama sobre 3. Está bem aqui, né? Beta sobre 2 igual a gama sobre 3. Quem é beta e quem é gama? O beta é o superficial, que é o que a gente quer encontrar, e o gama é o volumétrico, que é o que nós temos. A questão disse que é 1,2, né, vezes 10 a menos 5. Então, beta sobre 2 vai ser igual a coeficiente de dilatação 1,2 vezes 10 a menos 5, né, graus Celsius a menos 1, que é a unidade. Isso sobre 3. Pronto. Isso sobre 3. Então, basta responder a equação que se formou, né? Encontrar o nosso beta. Então, beta, ele vai ser igual. Esse 2, que está dividindo deste lado, ele passa para lá multiplicando, né? Então, beta vai ser igual a 2 vezes 1,2 vezes 10 a menos 5. E isso sobre 3. Ok? Então, beta vai ser igual a 2,4, né? Fazendo 2 vezes 1,2, realizando esta multiplicação aqui, ó. O 2 com 1,2, né? Então, vai dar 2,4. Vezes 10 a menos 5, isso sobre 3. Certo? Bom, 2,4 dividido por 3. 2,4 dividido por 3, eu não sei quanto é que é, mas 24 dividido por 3 eu consigo fazer, né? Então eu posso transformar esse número em 24, vai ficar assim, ó. Beta é igual a 24
vezes 10 a menos 1, né? Porque 2,4 é 24 sobre 10, vezes 10 a menos 5. E isso dividido por 3. Pronto. Aí, agora facilitou, né? Quanto é 24 dividido por 3? 24 dividido por 3 vai ser 8, né? 24 dividido por 3 vai ser igual a 8, né? Então vai ficar 8 vezes 10 a menos 1 vezes 10 a menos 5. O beta vai ser igual, né, a 0,8, né? 8 vezes 10 a menos 1 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Pronto. Chegamos à nossa resposta. Então, nossa resposta é a letra B, né? Dá 0,8 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Tá certo? Viram como é bem simples? Basta seguir os passos tudo certinho, né, para poder chegar à nossa resposta. Tá certo? Então vamos para a próxima, né? Questão 2. Na questão 2, diz o seguinte: fenda na ponte Rio-Niterói é uma junta de dilatação. Diz CCR, né? De acordo com a CCR, no trecho entre a Baía de Guanabara, as fendas existem a cada 400 metros, com cerca de 13 centímetros de abertura. Admita que o material dos blocos que constitui a ponte Rio-Niterói seja de concreto, cujo coeficiente de dilatação linear é igual a 1 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Assinale a alternativa que indica a variação necessária de temperatura para as duas bordas de uma fenda, né? Que no caso são as fendas citadas aí na reportagem, elas unam-se, né? Acabam se unindo. Então vamos lá, vamos entender aqui. Questão 2. O texto fala sobre as fendas que ficam ali nos concretos de uma ponte. Ok? Você já deve ter percebido isso passando por cima de uma. Certo? Quanto maior a ponte, mais fendas vai ter. Então, no momento que nós passamos por cima da ponte, seja no carro, seja no ônibus, a gente percebe que os pneus do automóvel, né, da moto, por exemplo, acabam batendo nessas fendas. E essas fendas, né, a zoada que faz, o barulho que faz aí, é como se fosse da batida do pneu em um buraco. E realmente é um buraco, né, é um espaço que fica entre eles. Então essas fendas elas servem justamente para quê? Para que os blocos eles se dilatem, tá ok? Ocorra a dilatação entre eles e, né, e uma dilatação, né, um bloco dilatado, ele não atrapalha a dilatação do outro. Ou seja, é um espaço que fica para que eles possam crescer e decrescer, não é? Também pode ocorrer a contração quando está muito frio, né? Quando diminui a temperatura, os corpos eles se contraem. Então, ele possa ter essa mobilidade, né? Dessa dilatação e dessa compressão, sem que um atrapalhe o outro. O mesmo exemplo acontece nos pisos e cerâmicas que são colocados aí, por exemplo, nas casas, né? Percebam que a peça, não é? Ela é colocada uma após a outra e no meio, né, entre elas fica um espaço que é preenchido por uma massa, né? Que o pessoal coloca aí de algumas cores, como preto, como marrom, como cinza e por aí vai. Essa massinha, certo? Ela também é flexível. Então esse espaço ele serve para quê? Para que essas peças do piso, da cerâmica, elas possam dilatar e uma não atrapalhar a outra. Certo? É muito comum ver as pessoas colocando essas peças de piso e cerâmica nas calçadas e nesses locais essas peças elas vão acabar quebrando, elas acabam quebrando. Né? Quebram por conta de quê? Porque no ambiente externo,
a temperatura é maior do que o ambiente interno, por causa da exposição ao sol. Então essas peças elas vão acabar dilatando mais do que se estivesse dentro da casa. E o espaço que vai ficar ali entre elas, às vezes, não é suficiente para que essas peças elas se dilatem e não quebrem, né? Elas se dilatem e uma vai acabar atrapalhando a dilatação da outra, ela vai acabar aí quebrando. Tá ok? A explicação disso é a mesma explicação das linhas de trem. As linhas de trem, certo? A linha de ferro, na verdade, elas são feitas por barras, né? E essas barras, quando acaba ali uma determinada barra, a gente percebe que tem um espaço para poder ser colocada outra. Não é colocada uma barra encostada da outra, mas fica um espaço. Esse espaço é justamente para a dilatação, porque essa linha de ferro, né, de passagem do trem, ela também se aquece muito. Ela se aquece muito de duas formas. A primeira forma é com a exposição ao ambiente, e a segunda forma é com o atrito que acontece das rodas do trem com o material. Certo? Então ali é um aquecimento muito grande, é por isso que precisa ter esse espaço. Vocês podem até pesquisar aí no Google, né, fazer uma breve pesquisa nas imagens das linhas de trem. Quando você coloca lá dilatação linear, linhas de trem, por exemplo, você vai perceber que tem a imagem das fendas e tem imagens de linhas de trem que não tiveram, né, o cuidado de ter o espaço suficiente. E a linha ela foi ficando toda torta. Então é uma linha que ali não vai poder mais passar trem, porque senão ele vai acabar descarrilhando. Tá ok? Então a linha fica toda torta justamente por conta do espaço que não ficou. Certo? Para finalizar os exemplos, nós podemos citar a rede de transmissão de alta tensão, né, de alta ou de baixa tensão. Certo? Esses fios que passam aí na porta da sua casa. Certo? Se lá na porta da sua casa, na fora, aquela distribuição em que nós temos 4 fios distintos, né, um abaixo do outro, tá ok? E não aquelas novas que são os fios entrelaçados, mas eu quero falar daquelas que são os 4, né? Então você percebe o seguinte, que depois de um tempo em que a rede é colocada, o que vai acontecer é que ela vai começar a diminuir, né? Ela vai diminuindo, né? Desculpa, ela vai ficando mais próximo do solo, né? Então a rede, talvez por isso que o nome seja rede, ela vai começar, não é, a cair na região central, tá ok? Aquele caimento se dá por quê? Lógico, tem a ação da gravidade, tá certo? Mas isso não é o suficiente. É justamente por conta do aquecimento que acontece de duas formas. A primeira forma é pelo aquecimento externo e a segunda forma é pelo aquecimento interno, né? Porque a passagem de corrente elétrica gera um efeito que é chamado efeito Joule, certo? E esse efeito Joule é o efeito de aquecimento que a corrente elétrica gera nos condutores. Então ali nós temos um condutor, então ele vai se aquecer. Então o que acontece? Ele vai acabar ficando mais próximo do solo, né? Ele vai ganhando aquele formato de rede mesmo, justamente por conta da dilatação. Então a linha ela vai se dilatando, ela vai ganhando comprimento e ela vai caindo pela ação da gravidade. Né? É por isso que no centro das cidades, né, que são os locais que são mais habitados, né, nos grandes centros urbanos, nós temos um espaço menor entre os portes do que na zona rural, por exemplo. Na zona rural, o espaço entre os portes é maior. Você consegue perceber isso, né, fazendo uma simples observação. Então você consegue perceber que o espaço, né, entre os portes acaba sendo maior na zona rural. Justamente porque ele pode descer e ter aí um pouco perigo para as pessoas que ali estão. Certo? Perigo, às vezes, seja com animais. Certo? Os animais ali acabam batendo nessas redes aí. Tá, ok? Mas nos centros urbanos, né, nas cidades, o espaço entre os portes é menor, justamente pelo risco de ter ali um acidente. Tá certo? Então a nossa questão, vamos voltar para a questão, ela fala justamente dessa fenda. Ok? E ele diz que o coeficiente de dilatação linear do material é de 1 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Certo? Então é o seguinte. Nós temos aqui as duas barras. Vamos colocar aqui, ó.
essa é a primeira barra da nossa ponte. Tem um espaço e esta é a segunda barra. Tá, ok? E esta é a segunda barra, certo? Elas são de tamanhos iguais, apesar da figura aqui não apresentar os tamanhos iguais, mas elas têm tamanhos iguais. O que é que vai acontecer? Esse é o espaço que tem entre elas. Elas vão dilatar, ok? Sem que uma atrapalhe a outra, tá certo? Então a questão fala justamente sobre essas fendas que vão aí se encontrar, tá ok? Então é o seguinte, o coeficiente dilatado, o comprimento dilatado nós já temos, que nós vamos considerar os 13 centímetros, tá ok? E o comprimento inicial vai ser justamente o tamanho das placas, porque ele fala lá na questão, não é, que existem fendas a cada 400 metros. Então, o comprimento inicial vai ser de 400 metros, né? 400 metros, que é o mesmo que 40.000 centímetros, né? Que dá 4 vezes 10 elevado à quarta centímetros. Pronto. Então nós já temos as informações. Com isso nós vamos encontrar aí a nossa temperatura, né? Então o comprimento dilatado ele vai ser igual ao comprimento inicial, coeficiente, variação da temperatura. Tá, ok? Então essas são as considerações que nós vamos fazer, né, quanto a essa questão, que é justamente os valores que a questão ela está nos dando, de forma direta, não é, ou de forma indireta. Certinho? Tem que ficar ligado nisso. Então, o comprimento dilatado é 13 centímetros. O comprimento inicial vai ser 400, é o mesmo que 4 vezes 10 elevado à quarta, vezes o coeficiente, que ele deu também, né? Então vamos logo substituir, que é de 1 vezes 10 a menos 5, vezes o ΔT, que é o que nós vamos encontrar, né? Ok? Então nós vamos ter 13 igual a 4 vezes 10 elevado a menos 1, né? Vezes o ΔT. Certinho? 4 vezes 10 a menos 1 é o mesmo que 0,4, né? Ó, vezes ΔT. Certinho? Então vai ficar o seguinte, ó, 13 sobre 0,4, né? E isso igual a ΔT. 13 dividido por 0,4, podemos fazer aqui, né? 13 dividido por 0,4. Então a gente coloca mais um 0 no 13, né? Vai ficar 130 e exclui a vírgula, né, do 0,4. Certinho? Então fica 130 dividido por 4. Posso tirar esse 0 aqui. Ok? Então 13 dividido por 4 vai dar 3, porque 3 vezes 4 é 12, para 3 fica faltando 1, né? Então, 10 dividido por 4, aí vai dar 2, 2 vezes 4 é 8 para 10, faltando 2, 20 dividido por 4, né? Dá 5. Coloquei esse 0, então ganho uma vírgula. Então vai ser o ΔT, né, igual a 32,5 graus Celsius ou menos 1. Resposta na letra C. Ok? Bom, então, com esta questão nós finalizamos a aula de hoje e até a próxima.